coração, mostrando-me o caminho por onde devo andar. Tua palavra é fiel, tuas promessas reais. Eis-me
Olá, irmãos, nossa boa noite. Mais uma vez estamos nos reunindo nesta noite de quarta-feira. Iniciamos o mês de maio, já tivemos alguns irmãos aí completando mais um ano de vida. Coloquei lá no meu status. Hoje nós estamos recebendo de Deus mais esta oportunidade. O mês de maio é o mês quando a MCM de nossa igreja está sob a direção, mesmo não podendo estarmos reunidos no templo, mas como foi a palavra da nossa presidente no domingo à noite, uma palavra abençoada, um tema maravilhoso, mulheres transformadas para transformar o mundo. Que bênção! Que oportunidade o Senhor está dando à humanidade através da reconciliação. Foi o assunto que estudamos na semana passada e já adentramos agora em outras lições. O mais grandioso de tudo isso é saber que eu e você, nós, como humanos, pecadores, porque herdamos isso. A graça de Cristo veio e transformou o nosso ser. Como diz lá o hino 46 do cantor cristão, Cristo transformou. Cristo me amou e me livrou, deu seu grande, imenso amor. Então, quando cantamos isto, trazemos alegria e paz em nossa alma por saber que Deus se importa com todos nós. A Bíblia nos diz em João 3,16, texto muito conhecido, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que dele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E no meio dessa garantia, vimos que a mão amiga de Deus está em Cristo Jesus, que do qual pela sua graça nos salva, nos concede o dom da fé e a partir do momento que lemos a palavra de Deus, ouvimos, cremos, então somos selados com o Espírito Santo da promessa e por aí em diante começamos a desenvolver novos hábitos como seres humanos. Hábito da oração, hábito do dízimo, hábito da oferta, hábito de missões e sucessivamente. Mas nesta noite quero usar o mesmo texto, que é Romanos capítulo 12, a partir do primeiro versículo. Eu não vou me ater apenas na divisa das mulheres cristãs em missão, que seria Romanos 12, 2. É a divisa que elas escolheram e creio que escolheram pela direção do Espírito Santo de Deus. Mas quero compartilhar a partir do primeiro versículo e convido a todos que estejam abrindo as suas Bíblias, Romanos no capítulo 12. Eu vou aguardar aí alguns segundinhos para que você abra a palavra de Deus e possa acompanhar conosco. E logo após a leitura estaremos orando, rogando ao Senhor para que o meu coração, e você rogue ao Senhor para que o seu coração esteja pronto, esteja vazio das coisas, dos males desta vida, para que a palavra ela tenha total liberdade no seu coração, ok? Leiamos então, Romanos capítulo 12, a partir do primeiro versículo. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança
conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. E o que exercita misericórdia, com alegria. Então está aqui a palavra e agora estaremos orando neste momento. Pai amado, graças te damos por esta noite de quarta-feira que o Senhor está nos dando. E agora, Senhor, quero rogar para que a tua palavra ela possa encontrar todo o espaço necessário em meu coração. E que assim cada membro da tua igreja, amigos e amigas que estão também nos ouvindo, ó Deus, e compartilhando este momento sublime que o Senhor está nos dando, possamos ter realmente, ó Deus, o entendimento e sermos reconhecidos pelo Senhor como aquele que realmente crê. E assim, ó Deus, que o teu querer seja sobre nossas vidas. Ó Deus, nós te agradecemos por tudo, em o nome do nosso eterno e Salvador Jesus Cristo. Amém, Jesus. E assim, amados, neste momento, que você comece já a refletir na palavra de Deus, e eu gostaria que você pudesse, sobre o que você leu agora, o que está te servindo nesta palavra? Você realmente já buscou essa transformação para que possa ajudar outras pessoas a entender o Evangelho, até visto que não somos nós, crentes, que vamos convencer alguém do seu pecado, do seu erro. Esta é a função do Espírito Santo de Deus. Nós somos aqueles que, um dia transformados, passamos a dar o exemplo e o bom testemunho para que outras pessoas consigam entender com clareza o Evangelho de Cristo. Então, neste momento, eu convido você a ter um minuto de reflexão, preparando aí o seu coração para a palavra desta noite. E já já voltaremos. Voltando nessa segunda parte, irmãos, da mensagem desta noite, quero destacar aqui o primeiro ponto. Após você ter ouvido, crido no Evangelho, se tornou um servo de Deus, uma serva do Senhor. Pastor, e agora? Como vai ser daqui para frente? O texto está nos declarando, irmãos, como o corpo de Cristo deva de ser. Primeiro de tudo, como nos apresentamos ao Senhor nesta terra em que vivemos. Ora, Paulo está dando aqui o ensinamento que devemos de nos apresentar em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Vamos entender que Deus preparou, irmãos, o seu povo, para que pudesse então adorá-lo.
e reunido em algum lugar, pudesse ali estar realizando esta adoração, visando as pessoas que ainda não têm conhecimento na palavra de Deus. Então vamos entender por que nos reunimos no templo. Quando você começa a estudar a Bíblia, vai ver que lá no início não existia templo. Você vai notar que o povo ele começa, logicamente, a se reunir de uma forma sendo aglomerada. Nos tempos de Noé, por exemplo, não existia tabernáculos ainda, não existia templos. Depois veio a ideia dos tabernáculos, onde somente ali os sacerdotes podiam adentrar e as pessoas iriam ali consultar a Deus através dos sacerdotes, até que chegou nos tempos de rei Davi. E ali então a ideia de templo ela foi aperfeiçoada. Davi projetou, mas não pôde executar a obra. Isto ficou para Salomão, por isso que se é conhecido aí o Templo de Salomão. Temos aí igrejas aí que inclusive construíram a base bíblica, o Templo de Salomão. Bem, a ideia então do templo é para que pudéssemos estar ali reunidos para prestar ao Senhor esta devida adoração. Há um local que foi reservado para o povo de Deus. Ao caminhar da história, ao passar do tempo, vimos então em Jerusalém o Templo de Jerusalém, vimos também sinagogas judaicas onde também alguns apóstolos pregaram a palavra. Pedro, por exemplo, ele prega em sinagogas judaicas. Inclusive, o versículo 19 de Atos capítulo 3 é uma mensagem que Pedro estava proferindo. Arrependei-vos, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Atos foi um livro escrito pelo Dr. Lucas. Lucas era médico. Isso só para relembrar, eu sei que os irmãos sabem. Mas a ideia era justamente trazer o povo reunido. A palavra koinonia, dando a ideia então de comunhão, é um novo hábito que você como cristão começa a desenvolver. Por isso vamos ao templo. Nós vamos ao templo para glorificar, para honrar ao Senhor, para expressar ali a nossa adoração através do louvor, do cântico. O salmista, por exemplo, ele nos admoesta: celebrai com júbilos ao Senhor todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. E assim, irmãos, nós vamos aprendendo nos átrios do Senhor, nos apresentamos ali em adoração. Então, todos esses ensinamentos estão na Bíblia. É assim que nós devemos de se portar como servos de Deus. Então, ao estarmos no templo, estaremos ali nos apresentando em sacrifício vivo. Pastor, mas há alguém com sacrifício morto? Sim, basta ir ao templo e fazer tudo, menos adorar a Deus. Está morto, não está prestando um culto ao Senhor. Não está com a mente transformada. Conversa de tudo, distrai as pessoas. Isso não é culto, você não foi lá prestar um culto. E o pior, depois vai dizer que a mensagem foi ruim, que o pastor não prega bem, que o outro irmão prega mal. Vai reparando os vícios, vai reparando os erros, mas não consegue achar os acertos. Porque está distraído, não está se apresentando de uma forma viva, santa. Até porque a palavra santa está atrelado a separado. Este é o momento em que nos separamos das coisas do mundo. O santo não é aquele que é bonzinho, que faz milagre, é aquele que é separado para o Senhor, para justamente glorificar o nome dele. Então não podemos fazer diferente. A proposta de Deus, ao criar a situação do templo, foi para que o povo pudesse trazer ali a sua adoração. E esta adoração ela será reconhecida pelo Senhor, sendo ela boa e agradável, ou se ele não ver que é boa e agradável, não vai receber a nossa adoração. Então precisamos definir muito bem isso aí, porque esta ideia, o cristão, ele precisa ter bem nítida, porque o templo
é a casa de oração, não é outro lugar. Não se discute outras coisas a não ser sobre o reino de Deus. É o momento em que ali compartilhamos. O templo, ele deve de se tornar um local onde eu frequento uma vez e quero voltar, porque me faz bem estar com os irmãos em Cristo. Logicamente, se houver brigas, dissensões, como havia na igreja de Coríntios, você vai uma vez e não vai voltar mais na igreja, porque não houve apoio. É disse-me-disse, é briga, são invejas, e isso aí pode ser até um templo, mas não é a casa de oração. Então prestemos muita atenção neste primeiro ponto, como nos apresentar nos átrios do Senhor, com hinos, com louvores, com oração, com súplicas, intercessão e ações de graças. É assim, e é disso que o nosso coração precisa estar cheio, porque é desta forma que o Senhor Jesus olhará o seu coração e os justificará. Justificará como santos, porque estão separados das coisas ruins desta vida, como a mentira, o adultério, como a prostituição, como o roubo, como a mentira e tantas outras coisas que nos afastam de Deus. E assim, queridos, nesse momento, reflita você mesmo. Se você tem se apresentado ao Senhor. Ah, pastor, mas eu ainda não sou membro de nenhuma igreja. Então está na hora. Está na hora de você pensar nisso. O Senhor Jesus disse para Pedro, lá em Mateus 16, você vai decorrendo lá todo o capítulo, e há uma parte quando o Senhor Jesus ele disse para Pedro, eu te darei as chaves do céu, e tudo que for ligado na terra será ligado no céu. A igreja é esse passaporte, sim, porque você estará ligado, mas não é somente ligado ao templo, ao quadro de membros da igreja, porque há aqueles que estão ligados, mas ouvirão do Senhor Jesus, apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço. Olha, eu estou fazendo força para não ouvir essas palavras lá no final, porque eu estou fazendo de tudo para poder obedecer a palavra. E se você fizer o mesmo, você não vai ouvir essa palavra horrível. Você vai ouvir a outra palavra, quando o Senhor dirá assim, vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. É dessa forma que você, como cristão, deve de se apresentar. E você ainda não é cristão, não é membro de nenhuma igreja, está passando da hora de você pensar nisso. Então curve a sua cabeça e reflita. Eu não sei qual é a sua situação, mas busque a resposta em Cristo Jesus e já já nós retornaremos para o terceiro momento desta noite. Voltando para o nosso terceiro momento, amados irmãos, amigos e amigas, que está nos dando nesse momento a atenção da palavra, falamos ainda há pouco como se apresentar ao Senhor como cristão no templo, sacrifício vivo, estar ali presente, sem se distrair com as coisas desta vida, mas estar ali atento à palavra, pedindo ao Senhor um coração que esteja ali vazio das maldades desta vida, para que a palavra possa preenchê-lo e o Espírito Santo realmente preenchê-lo de alegria. Você vai ver, nunca mais você vai talvez pensar que o culto foi ruim, que o pastor pregou mal, que o outro irmãozinho lá cantou desafinado, porque quem tem o Espírito Santo, tudo isso aí é acertado e você sai feliz da igreja.
ou seja, do templo, né? A igreja somos nós. Você sai feliz daquele momento ali que estávamos reunidos. Eu sei que agora muitos estão ansiando para poder estar reunidos, eu também, mas vamos até o dia 31 de maio, vamos obedecer aí as leis dos nossos governantes e nós vamos continuar pregando, testemunhando, ajudando uns aos outros. Mas eu quero agora destacar nesse terceiro momento, queridos, sobre conformar-se com o mundo. É justamente a orientação que o apóstolo Paulo está dando. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ora, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olhando aqui, é simples entender a palavra. Não vos conformeis com este mundo. Quem é que Paulo está chamando de mundo? A Bíblia fala que o mundo jaz do maligno. Está falando, queridos, das pessoas, das ações dessas pessoas, da rebeldia, da mentira, da covardia, da injustiça. Porque quem comete essas coisas somos nós, os seres humanos, a obra, a criatura das mãos de Deus. Se você olhar e voltar lá no início da história, você vai ver que houve um homicídio. Caim mata Abel por inveja. Imagine, quando Satanás foi expulso do céu, isso tudo veio para o mundo. E já estava lá Caim contaminado com estas coisas. Por isso que o apóstolo Paulo disse que por um homem entrou o pecado. Foi lá em Adão. Lembra da desobediência? Comeu da árvore da ciência do bem e do mal. Tanto ele quanto Eva. Então foram expulsos do jardim. E a partir dali começou esta herança maldita, que é o pecado. E Paulo ainda diz que pelo pecado entrou a morte. E aí então começa sofrimento. Então enquanto vivemos aqui na terra, é sofrimento. Sabemos que já nascemos com a ordem, de morrer um dia. Está lá em Hebreus 9, versículo 27. E ao homem está ordenado morrer uma só vez. E após disso, segue-se o juízo. Se tem a necessidade de juízo, é porque houve transgressões, houve pecado. É justamente o que se explica por que a criação das leis. Por causa da rebeldia, da desobediência, por causa do pecado. Por isso que quem vive sob o juízo apenas da lei, não está sobre a graça, porque quem vive sobre a graça não precisa de lei. Ora, contra o amor não há lei. A Bíblia nos ensina isso. Agora, contra o ódio há. Porque quando você tem ódio, você quer matar, você quer rivalidade, você quer brigar. E não é isto que a Bíblia está nos mandando fazer. Nós precisamos transformar o nosso entendimento, a maneira de ver. Isto está atrelado ao que chamamos de arrependimento. Vamos relembrar Atos 3,19, que foi uma das mensagens do apóstolo Pedro em uma das sinagogas judaicas lá em Jerusalém. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. E aí você olha aqui, nessa maravilhosa divisa aí da nossa MCM, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Essa transformação ela é um processo. Ela está dentro aí do processo da santificação. Hebreus 12, 14, procura a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então é uma coisa que você vai realmente ter que desenvolver. Por isso que quando você aceita Cristo, a igreja faz um acompanhamento, o pastor te aplica estudo da palavra, porque um dia foi assim com a gente também. Você vai lá para a classe dos novos cristãos, prepara-se para o batismo, que é a ordenança que Jesus deixou para todo aquele que nele crer.
E sucessivamente vamos seguindo e observando a palavra, cada vez mais entendendo sobre as necessidades que temos como seres humanos de perdoar, de ter comunhão, entender uns aos outros, respeitar a fraqueza e os limites uns dos outros. E isso vai gerar algo maravilhoso, que se chama edificação. Vai ser um corpo forte, porque estará fortalecido na palavra, no conhecimento, na força do poder do Senhor. Efésios prega isso, Paulo prega isso em Efésios, lá em capítulo 6, versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. A força dele está revelada aqui. A força dele não está revelada na força física que um ser humano possa ter, mas sim na capacidade de orar, de crer, de esperar com paciência. Quando há um reconhecimento de que a tribulação, ela produz, né, a experiência, a experiência, a paciência. Se eu troquei alguma ordem, você me perdoa, mas o que eu quero dizer é que quando você tem entendimento das suas ações justamente submetidas à palavra de Deus, então você será realmente reconhecido pelo Senhor. E o Espírito Santo, ele vai preencher você. E aonde você for, as pessoas vão reconhecê-lo. Sabe por quê? Porque você tem uma forma de entendimento transformada. Você age de uma forma passiva. Você transmite alegria para as pessoas. E com isso as pessoas passam a confiar em você, na sua palavra, na sua conduta, porque você realmente está ali testemunhando do verdadeiro amor de Cristo. E é nisso aí que você vai experimentar a perfeita vontade de Deus. Então, é dessa maneira que você está se portando quando vai ao templo. Você ainda não foi, ainda não está desenvolvendo nenhum hábito, já está passando da hora, acredite em mim. Os sinais dos tempos estão à nossa porta. Ora, Jesus, ele quer fazer de você um instrumento, mas um instrumento realmente de bom uso. Então não deixe que a sua vida sirva de oportunidade para o diabo, porque ele veio matar, roubar e destruir. Mas o Senhor Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então, passe para o lado de Jesus. Sirva-o com alegria. Apresente-se a Ele com cântico, em seus átrios, com louvor. Faça realmente a sua vida valer a pena. Porque a Bíblia diz que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Está lá em Mateus, parece que é 16, 26. O que vale? Luta e depois para nada. Mas com Cristo é diferente, porque há realmente uma promessa que está garantida pelo Espírito Santo, que é a vida eterna. Então, se você crer, o Senhor não vai decepcionar você. É crendo nisso que nesta noite eu gostaria que você pudesse refletir sobre a palavra, que você pudesse realmente fazer uma decisão sincera com o Senhor. O Salmos 37:5 diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais tudo ele fará. A transformação, ela começa aí, no seu arrependimento, no seu entendimento, onde você humildemente aceita a questão de que você precisa mudar, como eu fiz isso, como faço isso todos os dias, procurando buscar a presença do Senhor. Não é porque já sou pastor, então já estou garantido, nada. O pecado vai estar sempre, em volta. 1 Pedro 5,8, olha lá o que nos diz ali o apóstolo do Senhor Jesus, que é Pedro. Vigiai, sede sóbrios, porque o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa atracar. Mais uma vez, eu gostaria que você curvasse a sua cabeça, fizesse um momento de oração. Quem sabe você hoje
Abra o seu coração para Jesus. Quem sabe, a partir de hoje, você terá o entendimento que, assim que pudermos, você poderia ir ao templo, agradecer, louvar ao Senhor, testemunhar ali para as pessoas que você abriu o seu coração para que Jesus seja dono completo de sua vida. E a partir dali você vai estar ajudando outras pessoas também a fazer isso. Você não só será criatura, mas se tornará filho de Deus. Está lá em João capítulo 1. Você vai receber esse poder, versículo 12. Você vai receber esta grande, essa tremenda oportunidade. Então aproveite isso. Faça isso enquanto há tempo. E já já nós voltaremos para o final do nosso culto de doutrina nesta quarta-feira. Voltamos então, amados irmãos, amigos e amigas, ouvintes da palavra do Senhor, neste momento quando estamos então chegando ao final deste nosso encontro, desta palavra abençoadora, que é o Evangelho, está revelado na Bíblia, e que se você realmente tem feito uso dela, você que já é membro da igreja, você que já, pastor, tudo isso aí que o senhor pregou, eu estou dentro, está confirmado, eu estou feliz por saber que eu estou no caminho certo. Mas olha, dica, não descanse não. Não descanse não, porque o inimigo ele está ao vosso derredor, como eu citei no final aí do nosso terceiro momento. Ele está ao nosso derredor. E se ele perceber que eu ou você nos distraímos com as coisas desta vida, é tudo o que ele quer para roubar a sua fé, a sua tranquilidade. Então não permita que isto aconteça. Permaneça firme e constante, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Continue trabalhando para o Senhor. Não busque elogios, não busque admirações, não busque ali seguidores. Na verdade, você é que tem que ser seguidor de Cristo. Ninguém precisa estar te seguindo. Seja o exemplo para que você seja ouvido. Não adianta eu querer que alguém me ouça se eu não sou o exemplo. É como a educação entre pais e filhos. Não adianta eu querer que meu filho seja bom se eu sou mau. Eu estou na contramão. Preciso, transformar a minha maneira de entender. É dessa forma que nós vamos experimentar a perfeita, a boa, agradável vontade de Deus. Cada vez que eu vou me convertendo, cada vez que eu vou deixando de fazer aquilo que não agrada a Deus, cada mentira que eu deixo de contar, cada ação violenta que eu deixo até mesmo de pensar, cada maledicência que eu impeço de ficar no meu coração, cada mágoa que eu consigo excluir da minha vida, isso vai me dando uma nova vida. Porque é perceptível às pessoas que estão à sua volta. Nós estamos como servos do Senhor para dar testemunho do Evangelho. Por isso que o apóstolo Paulo ele diz que mais em nada tenho por preciosa em minha vida, contanto que cumpra com alegria o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho. Atos 20 e 24, está escrito isso lá. Que bênção! Então que você também sinta essa mesma alegria. Viu o que a palavra disse? Aquele que executa misericórdia, faça isso com alegria. Aquele que doa
aquele que é o ministério ali de doações, de ajuda. Faça isso com liberalidade. Aquele que ministra, se concentre em ministrar, mas se valendo que para todos há uma indicação ali. Não saiba mais do que te convém saber. Foi esse o grande problema lá atrás, entre Adão e Eva. A serpente, que já estava ali possuída por Satanás, persuadiu. Ora, Deus disse para você não comer, que certamente se você comer, você vai saber tanto quanto Ele. Não queira saber tanto quanto Deus. Não queira adivinhar o amanhã. O amanhã não nos pertence. Para que adivinhar o amanhã? Não confunda a profecia com a adivinhação. Não cometa esse pecado. Mas siga nos caminhos do Senhor. Porque Ele vai te exaltar, como vai me exaltar, como vai exaltar todo aquele que for humilde e esperar o seu tempo de exaltação. É maravilhoso quando realmente alcançamos essa transformação no nosso entendimento. Aí a humildade chega, e a humildade vai nos levar à presença de Deus. A soberba não. A soberba nos tira da presença do Senhor. Até porque a Bíblia nos ensina que Deus resiste aos soberbos. Então não adianta você dizer que sabe tudo, que sabe demais, que vai fazer, não precisa de Deus para isso, você tem capacidade para aquilo. Com Deus você não vai arrumar nada. Quebrante-se. Quebrante o coração. E você que ainda não faz parte de uma igreja, procure uma igreja que exerça isso, essa palavra que eu estou pregando, porque esse é um caminho bom para você. Entenda isso. Nesses 28 anos, quando a gente vai completar este ano, em agosto, se Deus permitir, eu tenho visto Deus nos honrando em momentos difíceis, em momentos em que o ser humano olhava e dizia assim, isso aqui não tem jeito. Mas alguma coisa lá dentro, quando você tem esperança, fala assim, fica firme, porque Deus vai abrir um caminho. E aí, Deus abre o caminho. Alguns que já nos acompanharam sabem que isso aconteceu e eu glorifico ao Senhor pelos milagres que o Senhor já derramou sobre a vida da nossa igreja, como eu acredito de tantas outras igrejas que da mesma forma creram e se põem firme e constante. Queridos, que Deus te abençoe nesta noite de quarta-feira, que você seja um exemplo para os seus filhos, para os seus netos, para os seus amigos, para os seus vizinhos, que você seja um farol, mas não um farol apagado, mas um farol aceso, com uma luz brilhante. O Espírito Santo é que vai nos dar essa luz brilhante. E que Deus te abençoe. E é aquilo que eu não pude completar nesta mensagem, que o Espírito Santo ele complete no seu coração. Vamos então orar, e eu desejo a todos uma noite de quarta-feira na presença de Cristo Jesus. Uma noite de vitória, uma noite onde você realmente vai buscar ser melhor amanhã do que foi ontem ou do que foi hoje. Assim deve de ser a nossa vida, buscando sempre o aperfeiçoamento. Paulo também ensina isso em uma de suas epístolas. Então, feche os seus olhos e vamos orar. Amantíssimo Deus e meu Pai, graças te dou por tuas misericórdias. Louvado seja o teu nome, Senhor, e que a tua graça continue sendo, Senhor, sobre a sua vida, sobre a nossa vida, sobre a vida de cada um dos nossos irmãos em Cristo, pela irmã Lindomar, que hoje completa mais um ano de vida, Senhor, em tua presença. Ó Deus, rogamos pela saúde dela, pelos seus tratamentos. Ó Deus, graças te damos porque o Senhor tem nos ajudado e não nos abandonou. E que possamos continuar firmes, ó Deus. Aconteça o que acontecer, nós somos do Senhor. E que agora o amor de Deus, a graça redentora do nosso eterno e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do teu Santo e Divino Espírito continue sobre a tua igreja, Senhor, sobre a nossa MCM, sobre as mulheres espalhadas sobre a face desta terra, as mulheres que têm confiado no Senhor, sobre todos nós que clamamos,
Clamamos pela tua presença e que assim seja em tudo. O Senhor seja tudo em todos, hoje e sempre. Amém.